Você falou bastante da Dilma, que ferrou o mercado, enfim, foi uma administração terrível. Não falei isso. Eu falei que ela criou a maior recessão da história, Sim. porque assim, não dá para sair contra o mundo. Quando o mundo está num ciclo de contração, e foi o que aconteceu, e as commodities caindo e tudo, não dá para você ficar aumentando o déficit público. E nesse sentido, o Haddad tem razão. A Gleisi fala... Tava uma discussão ontem. Ela fala, não, a gente pode ter déficit. Ele fala, não, se você tem déficit, você gera desconfiança. Se você gera desconfiança, o dólar sobe. Se o dólar sobe, você gera inflação. Se você gera inflação, o Banco Central vai subir os juros. Ele tem razão, e ele é do PT. Sim. Não é uma questão de partido, não. É uma questão de lógica econômica. Sim. Mas aí eu te pergunto, muita gente te criticou por isso, falando da conjuntura tal, que o setor automotivo... uns defendendo que precisa mesmo ser protegido, porque em outros lugares a produtividade é maior, não sei quem concorda ou quem discorda, e outros concordando com você. Mas, ao mesmo tempo, muita gente reclamou que você chamou o Lula de fenômeno. Aí eu falei, pô, em qual sentido ele chamou o Lula de fenômeno? Muitos elogiando você chamar, como em tudo na internet, e muitos falando assim, como que ele chama o Lula de fenômeno? Porque tá louco. O Lula é o seguinte, eu não votei nele, mas eu votei no Lula 2, em 2006. Mas o Lula é o seguinte, se ele sentar aqui e tiver 3 pessoas que odeiam o PT, eles saem da mesa depois de 1 hora e voltam nele. Como uma camisa do Che. É um carisma impressionante. E o Lula tem uma característica. Eu não voto no PT, não voto mais, não votei no Lula, mas o Lula é o seguinte, o Lula é uma pessoa prática. E eu me lembro, falando de carro, quando teve a crise em 2008, e o mercado de carro caiu de... A gente fazia 300 mil carros por mês, 3 milhões e 600. E o mercado de carro, em 2 meses, a Bolsa dos Estados Unidos caiu 25%, a nossa Bolsa caiu 30%, o dólar estava 1,70, foi para 2,40. Todo mundo assustado. Ele baixou o IPI. E quando ele baixou o IPI, a Anfávia conversou com ele e tal, e ele decidiu baixar o IPI. Claro que o ministro da Fazenda era contra. Quando ele baixou o IPI, e essa história é interessante, e mostra como ele é uma pessoa prática. Quando ele baixou o IPI, esqueceram dos estoques. Esqueceram dos estoques. Foi na pressa, tal, fizeram a lei, e a Anfávia, a meio-dia, percebeu que a rede tinha 2 meses de estoque, porque as montadoras enfiaram o carro na rede. Na época, eu era o maior distribuidor Ford do Brasil. E a rede percebeu que assim, no Jornal Nacional ia falar governo, baixa o IPI, e você ia na loja, ninguém ia baixar preço, porque todo mundo tinha pago o carro com o IPI mais alto. Pediram uma reunião de emergência, e foi assim, tinha o presidente da Anfávia, tinha o Lula, tinha o ministro da Indústria e Comércio e tinha o ministro da Fazenda. E a Fazenda falava assim, presidente, a gente já recebeu esse IPI, não dá para devolver. E a Anfávia falando, presidente, ninguém vai baixar o preço. O senhor não está entendendo. Ninguém vai baixar o preço, porque eles pagaram o carro com o IPI mais alto. Eles não conseguem baixar o preço 8%. O senhor vai falar que o senhor baixou 8% o IPI e ninguém vai baixar o preço. E o ministro da Fazenda é uma pessoa super... Falava, presidente, não dá. Nós já recebemos, já entrou na Receita. O Lula pensou, e quem me contou isso foi o presidente da Fazenda. Falou, baixa retroativo. Gente, tem que ter peito. Tem que ter peito. Tem que ter peito. E popularidade e confiança, né? Tem que ter peito, porque, assim, poucos presidentes têm esse senso prático. Gente, eu não voto nele, mas, assim, ele é uma pessoa prática, porque ele não vem da vida política. Ele teve outra vida antes. Ele não é um político, vamos dizer, de profissão. Então, essa é uma das vantagens que o Lula tem. E para o automóvel de 2002 a 2010 foi um E eu me lembro, bom, né? Quando eu falo ainda do Lula, e eu não voto no Lula... Não, você falou que votou no Lula 2, de Lula 2006, 2, né? Mas no Lula 3 agora não votei. E não votaria de novo. E eu acho que ele está fazendo algumas coisas erradas no governo, mas tudo bem, a gente tem a nossa opinião. Em 2007, 2006, 2007, eu era o presidente da Citroën. A Peugeot lançou o 207, que na verdade era o 206 Plus, sim, mas
eles quiseram chamar aqui de 207 achando que o consumidor brasileiro era trouxa. Foi um rebuliço. Foi um horror. Eles não deviam ter feito isso. Eu, na época, falei para o presidente da Peugeot, falou, não faz isso porque não vai dar certo. Mas... E outra coisa que eles erraram foi o seguinte, quando eles fizeram esse lançamento, foi em maio. Em maio de 2000 e... talvez mais de 2006, eles queriam, franceses, que o Lula fosse na fábrica para inaugurar a linha do 207. E o Lula, na agenda dele, só podia ir em maio. E o carro ia ser lançado em agosto. E eu me lembro super bem. Eu falei para o presidente da Peugeot, porque a gente vivia juntos, eu falei, mas você vai mandar o presidente na fábrica e você vai lançar o carro 3 meses depois? O que você vai fazer com 206 durante 3 meses? Ah, eu dou um jeito. Bom, o Lula foi lá, inaugurou, toda a imprensa mostrou o 206 plus o 207. Resultado, eles pararam de vender 206 durante 3 meses. Quando chegou o 207, fizeram uma campanha maravilhosa, só que a rede tinha 4 meses de estoque do modelo antigo. Quando você chegava na rede, eles não vendiam o novo, queriam vender o velho. E o velho, ninguém queria comprar. Bom, foi um fracasso o lançamento desse carro. Um fracasso. Mas o Lula, que estava lá inaugurando foi em 2006. Ele fez um discurso. E eu lembro super bem, o diretor da fábrica tinha convidado um quórum de cantores, crianças de 6, 7, 8 anos, crianças muito simples, muito humildes, que cantaram o hino nacional. Aí o Lula chegou com aquele helicóptero enorme, visitou a fábrica, e depois fez o discurso. Aí ele estava com um papel e ele começou a fazer o discurso, o desenvolvimento do Brasil, tudo. Aí ele olhou, ele falou, gente, eu não vou falar nada disso. Fechou o papel. Ele falou, quero falar com vocês aqui. Eu era vocês. Olha onde eu estou. Então, façam sua parte, estudem e sonham, porque o que vocês sonham pode se realizar. Gente, acabou, né? Sensacional. Então, você pode gostar da pessoa, você pode não gostar da pessoa, mas como ser humano, gente, você não imagina... Eu fiquei emocionadíssimo. Vivência, né? Vivência. Falando com aquelas crianças super simples. Outra diferente. cena, Anfávia. Eu não voto no Lula, mas outra cena, Anfávia. Ele chega na sala, estava visitando a Mercedes, e os alemães esperando, o presidente da Anfávia, tudo. Ele entra na sala, ele atravessa todo mundo e vai cumprimentar o garçom. Bom dia, tudo bom? Bota a mão dele nele. Gente, sensacional. Eu vi ele então, falando alguma coisa. Ele tem essas coisas. Agora, eu não concordo com a política dele, não concordo com tudo que aconteceu, sim. E não voto no PT. Mas ele... É um fenômeno. Sensacional. Reafirma.